comecei a Crayons com 29 anos, há 5 anos atrás, e eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu vejo que essas coisas, elas foram me moldando, trazendo aprendizados que hoje eu vejo que são essenciais, assim. Tudo que eu faço, tudo que eu construo, esses aprendizados, eles me moldaram e me deram ainda mais clareza, né, do que construir aqui dentro da marca. A Crayons é um universo que habita na minha cabeça e que muitas vezes, dentro de uma comunicação de moda, dentro de um produto, ela aparece. Algumas facetas dela aparecem, mas eu entendo que a Crayons, como ela faz parte do meu universo, ela vai se moldando ao longo do tempo, vai tomando novas formas, vai tomando novos caminhos. A Crayons ela é uma marca de joias, então a gente tem desde o que a gente chama de joalheria fashion, que é uma peça em liga metálica, com banho, acabamento e cuidado, como se fosse uma peça feita em ouro, como se fosse um diamante. E por fim a gente trabalha com as linhas também de gemas super preciosas, esmeraldas, brilhantes, gemas que são raras, extremamente raras e de altíssima qualidade. Tudo começa da concepção daquele projeto, ou seja, a gente imagina aquele mundo, aquele universo daquela peça sendo criada, a gente leva isso para um desenho que muitas vezes ainda é conceitual. Depois desse desenho a gente joga para a modelagem. Nessa modelagem a gente começa a trazer um pouco de viabilidade para esse projeto. Ou seja, será que aquela peça vai funcionar? Será que aquela pedra vai servir para aquele anel? A partir daí a gente imprime isso e vê fisicamente. Então eu consigo pegar na mão, dar uma olhada nessa peça, a gente tira um molde. Dentro desse molde de borracha, a gente injeta uma cera e aí você tira isso do forno de função e aí você tem um anel ainda bruto. Aí a gente começa com o trabalho de ourivesaria, que é onde a gente dá o acabamento nessa peça, lixa essa peça. Aí chega no momento de cravar a pedra e tem que ser extremamente cuidadoso no momento de cravação, porque dependendo da pedra ela pode se romper facilmente, ela pode quebrar. Aí, depois que a gente fez tudo isso, a gente tem as etapas de finalização, onde você faz um banho de ródio, se for uma peça de ouro branco, ou dá um acabamento refinado, um polimento, algo muito específico numa peça de ouro amarelo e faz a gravação da marca, que é a cereja do bolo final, e aí você tem essa peça concluída. A Heineken convidou a gente para criar um produto e um anel, mas o que a gente vai fazer dentro disso, né? Então, eles queriam um anel e existiam algumas ideias que não estavam tão estabelecidas ainda, estava ainda meio nebuloso. Mas eu sabia que eu não queria criar uma peça que ia ser só um shape, só uma forma modelada em prata ou em qualquer outro metal. Eu queria ir além, tentar trazer um desafio, trazer algo diferente para esse desenvolvimento. Então eu fiquei pensando como eu poderia trazer uma conexão direta com o produto. Como eu posso ir tão a fundo, tão profundo no desenvolvimento desse produto? E quando a gente fala da Heineken, a gente tem o líquido e o vidro. O líquido, ele não dá para ser utilizado, ele é fluido, não ia fazer parte da construção de um anel. Mas o vidro, ele é sólido, ele consegue fazer parte de uma pequena escultura, ele pode contar uma história junto de um anel. Então, por que não utilizar o vidro? Então a graça desse projeto era usar uma garrafa de verdade, que a gente poderia produzir um vidro verde do tom da Heineken, isso até seria mais fácil. Mas a ideia é ser desafiado, encapsular dentro de um anel um produto que foi consumido já por uma pessoa. Então, nada mais desafiador do que pegar algo complexo, sem controle e tentar dar vida para aquilo. E o design muitas vezes é sobre isso, é sobre a gente entender como resolver alguns problemas,
problemas na prática, como foram os problemas do vidro, então como solucionar o problema da quebra, como proteger melhor essa pedra, como fazer com que o universo da Heineken, que talvez nos atributos que ela carrega, a estrela, a garrafa, os símbolos, são extremamente concretos e os da Crayon são abstratos. Então aquela estrela fixa na parte de cima, ela se abstrai, ela fica totalmente embaralhada no aro. E isso é uma coisa bem interessante de você exercitar, né? Talvez o vidro, ele não tenha esse valor que a gente procura numa joia, mas o que pode trazer esse valor? Será que esse valor, ele tá no design? Será que esse valor, ele pode estar dentro de uma narrativa, de uma história sendo contada, de uma ideia que é pensada não só no design funcional, que protege aquela pedra, mas no design que cria novos universos, que expande a nossa criatividade. Durante 5 anos, a minha ideia era desenvolver produtos com gemas e com materiais de cada vez mais alto nível. E agora, colocar um vidro nessa história, eu tenho um receio que posso colocar tudo a perder também. Num projeto tão importante, num projeto tão complexo e grande como esse, não entregar algo à altura do que se espera. A minha vontade era de colocar uma gema, uma esmeralda que representasse a ideia do verde da garrafa. Eu acho que eu vou ter que ir para esse desafio de usar o vidro. Dá para eu considerar um anel de vidro como uma joia? Foram muitos testes. Cada tentativa a gente percebe uma nova faceta do vidro, coisas que a gente não identificava, né? A beleza de você olhar, talvez, numa angulação específica e ele revela uma nova faceta, ele revela um novo tipo de beleza que você talvez só percebia, só identificava nas gemas preciosas. E dentro dessa fragilidade toda eu acabei encontrando beleza, coisa que eu não estava percebendo e ela estava ali na minha frente. O anel foi reprovado. No fundo eu já talvez até imaginava que isso ia acontecer. Eu acho que quando você, talvez por um receio, por um medo, por uma incerteza, quando você resolve fazer alguma coisa por meio de incerteza, você já sabe que a resposta vai ser negativa. Eu acho que é nesse lugar que a gente entrou. E aí talvez o problema nem era o vidro no final. Talvez eu precisava só entender algumas coisas. Precisava deixar minha mente resolver esse problema por conta própria. As semanas foram passando, nada estava dando certo. O que parecia que ia ser tranquilo no começo começou a virar um problema, porque começaram as cobranças. Eles têm os prazos deles, né? Natural. Então, parece que a ansiedade aumentava e cada vez mais um problema que parecia ser simples acabou ficando uma bola de neve, acabou virando uma bola de neve. Eu voltei a olhar para a garrafa, mas eu comecei a olhar de uma forma que eu não estava olhando antes. Antes eu só percebia o vidro, só percebia aquela matéria e algo talvez de uma forma genérica. Agora eu comecei a olhar por um aspecto de design, de atributos de marca ou de memórias afetivas. São tantos lugares que a gente já encontrou e já viu aquela garrafa. Então eu parei para olhar com carinho e absorver o máximo que eu podia para poder fazer essa peça ser algo único, como aquela garrafa, que pode parecer que não é, mas ela é completamente única. E o design muitas vezes é sobre isso. E tá na hora de concluir essa joia, colocar um fim de vez nesse projeto. Então a gente vai colocar todas as energias para finalmente entregar um projeto perfeito. O anel ficou pronto. É uma peça em prata, com um vidro bem centralizado, lapidado num formato oval, quase uma cushion alongada, é um oval diferente. Assim como no rótulo da garrafa de Heineken, que traz o mesmo formato da pedra, o rótulo é envolto por uma fina camada de prata, também aquela pedra é envolta por uma camada de prata. A gente chama de cravação inglesa. Esse estilo de cravação é um dos que mais protege a gema principal.
o que era super necessário para essa pedra. Além disso, não só para proteger diretamente, mas indiretamente, a coroa de estrelas protege aquele vidro no caso de uma queda acidental, por exemplo. Essas estrelas, assim como a teoria de Gestalt fala que os elementos precisam ser harmônicos e estar construídos onde um todo faz sentido, é o que a gente tentou fazer ali. Para aquilo não ficar muito sem vida, a gente expandiu aquelas estrelas, as 4 grandes estrelas da peça para fora e trouxe todo aquele contexto que é um pouco mais concreto dessas estrelas para um conceito abstrato das laterais. Então a gente pegou as pontas e algumas facetas das estrelas e a gente desconstruiu, trazendo um terceiro elemento, que é uma resina de cor característica intermediária entre a Heineken e a Crayons. Esse anel, que é feito em prata, um material precioso, acabou me mostrando que esse vidro, essa pedra central, que antes parecia não ter valor, mas através do design, através de toda a construção que foi pensada para aquela peça, acabou tendo um brilho diferente e dando um final que eu nem imaginava. A gente está sempre tentando encontrar valor nas coisas e isso até leva uma pergunta, né? Por que as pessoas compram as joias? E se você parar para pensar, como que a gente pode considerar isso aqui uma joia, né? Porque o valor do vidro ele é quase que invisível, mas o design que essa peça carrega, que a gente criou para essa peça, ele vai além de um valor atrelado à raridade ou atrelado ao status ou qualquer outra coisa que uma gema preciosa poderia carregar. E quando a gente se identifica com o design, isso traz a sensação de que a gente é único.